Sejam muito bem-vindos, meus caros, e estamos a 15 de julho de 2024 e muitos de vocês podem pensar que a União Europeia tem preocupações com o fim da guerra na Ucrânia, o fim da guerra entre Israel e a Palestina, a industrialização da Europa, o controle da imigração, mas não, nada dessas coisas preocupa a União Europeia. O que é que preocupa verdadeiramente? Censura nos meios de comunicação alternativos. É verdade, meus caros. Venho então mostrar-vos uma notícia do European Conservative em que o Elon Musk fala sobre um acordo que existiu, que a União Europeia propôs um acordo à plataforma X e o Elon Musk, enquanto dono da plataforma X, recusou, mas afirma que as outras plataformas a quem esse acordo foi proposto aceitaram. Vamos então ver esta notícia, que eu acho que é importante falar sobre o assunto e parece que os burocratas em Bruxelas estão muito mais preocupados nos dias de hoje com opiniões livres do que com a imigração descontrolada, duas guerras ativas, industrialização da Europa, portanto, tudo o que deveria preocupar os burocratas de Bruxelas, eles não querem assim tanto saber. Aquilo que os preocupa verdadeiramente: liberdade de expressão. Elon Musk prepara-se para uma batalha legal contra a União Europeia após acordo de censura secreto. O Twitter/X não aceitaria acordos secretos de censura de conteúdo, enfurecendo os eurocratas. E portanto temos aqui: a Comissão Europeia e o bilionário Elon Musk parecem estar novamente em rota de colisão esta semana, depois do CEO bilionário recorrer à plataforma para condenar um acordo secreto e ilegal em que empresas dos meios de comunicação social foram supostamente pressionadas a censurar opiniões políticas online. Esta não é a primeira vez que o magnata da tecnologia entra em guerra com as grandes figuras de Bruxelas. A sua explosão online ocorreu depois da Comissão Europeia acusar o Twitter de dar poder à disseminação da chamada desinformação sob os termos do Digital Services Act, portanto o DSA, com multa às empresas em 6% da sua renda anual por não conformidade. Ou seja, as empresas podem levar uma talhada, e perdoe-me a expressão, levar uma talhada de 6% nos lucros, única e exclusivamente porque não há censura que chegue. No fundo é isto. O que preocupa estes artistas não é a desinformação, porque há muitos meios de comunicação tradicionais a espalhar desinformação e não é isso que os preocupa. As pessoas todas online, pessoas que estejam online há pelo menos uma semana ou duas, sabem perfeitamente que há certo tipo de páginas de onde não podem receber informação, de onde a informação provavelmente não é fidedigna. Mas essa é uma espécie de autonomia e de filtragem que cada utilizador tem que fazer por si. Ora, convenhamos, na altura, ainda há pouco tempo, espalhava-se, por exemplo, aqui em Portugal, a ideia de que havia um menino nepalês que tinha sido discriminado por crianças e etc., que tinha sido uma coisa horrível. Pelos vistos, o menino nepalês nunca existiu e não houve um único pedido de desculpa ou uma única correção de seja qual que meio de comunicação tradicional for, da SIC Notícias, do Diário de Notícias, seja de quem for, não vieram ao público dizer: meus caros, pedimos desculpa pela disseminação de desinformação, mas efetivamente a criança nepalesa nunca existiu e provavelmente este caso também não. Nunca aconteceu, nunca vieram ao público pedir desculpa, no entanto estão preocupados com a censura dos meios de comunicação alternativos. Aqui a internet preocupa muito estes burocratas em Bruxelas, porque eles percebem que as pessoas podem efetivamente pensar e falar livremente. Há plataformas onde as pessoas se podem reunir e muitas vezes há o problema, e eu também assumo esse problema, e é um problema que eu tento fazer alguma frente, que é de ficarmos fechados numa determinada bolha, porque os algoritmos dos meios de comunicação alternativos, leia-se as redes sociais, favorecem este tipo de questões. Nós seguirmos determinadas páginas ideológicas, determinados criadores de conteúdo mais ideológicos, etc., vai favorecer com que o único conteúdo que nos apareça nos nossos feeds, como se chama, seja desse ponto de vista. E, portanto, nós só temos um ponto de vista dentro da nossa bolhinha online. Eu tento combater isso, mas de certa forma é difícil e eu compreendo que assim o seja. Mas isso tem que ser uma filtragem do próprio utilizador. Nós não podemos agora andar preocupados com a desinformação e impor censura única e exclusivamente, se calhar porque às vezes não gostamos do tom com que as coisas são ditas. Mas bom, temos aqui mais abaixo. Apesar da ameaça de multas da União Europeia, Musk estava jovial com a perspectiva a dizer que estamos ansiosos por uma batalha muito pública no tribunal para que o povo da Europa possa saber a verdade. E portanto, pode-se ter várias opiniões sobre Elon Musk, efetivamente. Pode ter alguns posicionamentos que não agradem a muitas pessoas. A questão da fortuna dele pode não agradar determinadas pessoas.
O que é factual é que o homem se tem batido pela liberdade de expressão, e se nós hoje temos uma plataforma, não é o meu caso porque eu não tenho, mas se nós hoje, utilizadores da internet, temos uma plataforma em que se pode escrever mais à vontade dentro do X, dentro do antigo Twitter, é precisamente por causa do Elon Musk ser dono, porque muitas pessoas estavam felicíssimas com a censura que havia no Twitter, e garanto-vos que era uma censura violenta, não porque eu saiba, porque é uma rede social que eu não tenho, mas porque conheço imensas pessoas que têm e que me falam do que lá acontece. E bom, temos aqui mais abaixo, ele continuou a acrescentar que as autoridades reguladoras da União Europeia ofereceram ao Twitter um acordo secreto e ilegal se ele censurasse discretamente o discurso, enquanto o comissário francês do mercado interno Thierry Breton minimizou a perspectiva de uma batalha legal com o Twitter. Em vez disso, ele acusou a equipa do Elon Musk de tentar fechar acordos com Bruxelas. Desde que assumiu o controle do Twitter e renomeou para X, Musk tem estado em desacordo com as autoridades reguladoras da União Europeia pelas suas posições libertárias sobre a regulamentação de conteúdo. A plataforma foi anteriormente alvo da DSA, supostamente por ter permitido a disseminação de desinformação após o pogrom do Hamas contra Israel no ano passado. E, portanto, compreende-se aqui, efetivamente, que a questão da desinformação é única e exclusivamente uma forma destes artistas tentarem censurar conteúdo quando não gostam do tom com que as coisas é dito. Eu pergunto, a SIC Notícias ia ser censurada quando apresentou uma notícia de uma criança nepalesa que pelos vistos nunca existia? Porque essa notícia talvez devesse ter sido apagada. E talvez algum representante da SIC Notícias, e a sério, nem sugiro que seja o Ricardo Costa, não precisa mesmo de ser, mas algum representante da SIC Notícias, olhem, por exemplo, o jornalista autor dessa notícia, poderia vir a público e dizer, bom meus caros, peço-vos desculpa, mas depois de apurarmos determinados factos com as autoridades, chegámos à conclusão que a criança nepalesa não existia e que efetivamente não aconteceu grande coisa e que foi mais ou menos a disseminação de desinformação destes meios de comunicação tradicionais. Olhem, eu, por exemplo, já o fiz. Eu estou aqui com moralidade a dizer isto, porque há uns meses atrás, que o canal nem deve ter 2 meses, mas há um mês, mais ou menos no início do canal, no 4º, 5º vídeo, eu publiquei uma notícia que tinha sido mal interpretada pela minha pessoa, de uma lei associada à questão da pedofilia, em que eu achava que eu tinha percebido isso, e a sério, honestamente, eu não fiz com maldade, mas acontece, e foi uma notícia que mexeu tanto comigo que eu partilhei dessa forma. Mas eu partilhei uma notícia em que basicamente eu tinha percebido que tinha sido legalizado determinado conteúdo de pornografia infantil, ou seja, legalizada a posse da pornografia infantil, e eu fiquei muito indignado. Ora, e fiquei efetivamente, e reitero a minha indignação, mas no final o que se provou foi que eu tinha percebido mal a notícia. Eu já não me lembro que sentido é que lhe dei, mas eu tinha percebido isto. Eu tinha ficado completamente escandalizado com a notícia, porque é um assunto que mexe com uma pessoa normal, não é? E portanto eu achava mesmo que era uma forma quase de dar uma vitória aos tais ativistas pedossexuais, que é uma coisa que existe hoje, vocês ficam a saber. É uma coisa horripilante, mas existe. Porque há pessoas nos dias de hoje que assumem que a pedofilia é uma preferência sexual. Eu sei, isto é completamente dramático, mas é verdade. E portanto, eu achei que tinha sido uma forma, até porque esses ativistas celebraram esta lei. E portanto, eu fiquei completamente escandalizado com essa notícia, dei-lhe uma má interpretação. O que é que eu fiz? Apaguei o vídeo, escrevi na comunidade que tinha feito uma má interpretação da notícia e depois na live stream a seguir que eu fiz com o Miguel no meu primeiro canal, eu esclareci que tinha feito um mau vídeo, que tinha espalhado desinformação de certa medida e que, como estava mais emocional a ler essa notícia, espalhei uma má interpretação. Pronto, é tão simples como isto. Eu nunca vi um meio de comunicação tradicional a fazer isto. E eu garanto-vos que se juntarmos todas as desinformações que os meios de comunicação tradicionais espalharam ao longo dos últimos 2 anos, muitos ficariam surpreendidos de quantos iriam bater com as costelas no polígrafo. Era interessante ver o polígrafo a fazer o fact-check de determinados canais de meios de comunicação tradicionais. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Tem aqui a notícia: Elon Musk continua um resistente a todas as formas de censura. Graças a Deus fico feliz que ainda existam pessoas poderosas com vontade de enfrentar os burocratas em Bruxelas, que estão muito mais preocupados, no meu entender, com liberdade de expressão do que com guerras ativas, imigração descontrolada, a desindustrialização da Europa. Estes 3 não os preocupam, eles preocupam-se mesmo com um tweet que possa ofender determinadas suscetibilidades. Da minha parte é isto, meus caros, obrigado por terem estado desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo se ainda não deixaram, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.